Eu só estou pensando na Raposa. Que encontro, hein, minha gente? Então, meus amigos, que loucura, que loucura. Eu tava prevendo, porque o Cruzeiro eliminou o Flamengo em 2018, ou 17, 18, acho. Fala aí, meu povo! A mídia flamenguista tá com medo do Cruzeiro depois do sorteio das oitavas de final da Libertadores. Vamos ver aqui agora o que eles estão falando sobre o Cruzeiro. E olha, eu vou falar pra vocês, viu? Vou dar um spoiler pra vocês. Eu fiquei surpreso com o que eles estão falando, viu? Mas antes, deixa aquele like aí embaixo que ajuda demais o canal a crescer. E se você não for inscrito, se inscreva e vem crescer junto com o Portal Cruzeiro Notícias, rumo aos 34 mil inscritos. Bora assistir aqui. É porque Cruzeiro e Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo é um confronto que, cara, não dá para cravar nada. Faltam 70 dias, mais de 70 dias para esses jogos das oitavas de final. São dois times de muita qualidade. Tem jogador de seleção brasileira no Flamengo. O Cruzeiro está entrando nos trilhos. Então, cara, é difícil, assim. Um time vai ser eliminado nas oitavas de final de forma precoce. Quem cair desse confronto é um time que era um dos favoritos a serem campeões da Libertadores. Com certeza, sim. Sem dúvida nenhuma. E o investimento vai ter sido feito para isso. E assim, tem uma questão também que a data desses confrontos é logo depois da Copa, né? Umas 2 semanas. 11 a 20 de agosto. Tem a Copa do Brasil primeiro, né? Acho que a Copa do Brasil volta antes, em comecinho de agosto, nos dias 2 e 5 de agosto. Vamos colocar nessa conta também que o Cruzeiro não tem nenhum jogador selecionável. Tá todo mundo fazendo a sua intertemporada, descansando bonitinho, enquanto o Flamengo tem muitos jogadores na Copa do Mundo. Não que isso seja um grande diferencial, mas eu acho que se o torcedor do Cruzeiro lamenta muito enfrentar o Flamengo, o flamenguista também olha para o jogo enfrentando o Cruzeiro e fala assim, ai meu Deus do céu. Até porque, se você pegar o recorte dos confrontos históricos em mata-mata de Cruzeiro contra Flamengo, o Cruzeiro leva melhor. O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil em cima do Flamengo, eliminou o Flamengo na própria Libertadores de 2018. Confronto entre os dois times. Então, nesses confrontos, quando eles se encontraram, o Cruzeiro leva melhor e tem aquela questão também do Leonardo Jardim. Gerson, né? Quem vai ser mais vaiado? Eu tenho essa pergunta. Quem vai ser mais vaiado? O Gerson no Rio de Janeiro ou o Leonardo Jardim em BH? Olha, o Gerson já foi muito vaiado no Rio, no jogo que teve jogo aqui do Brasileiro, né? Que a gente fez até juntos. Exato. O Leonardo Jardim Tite também ainda estava no Cruzeiro. Estava no Cruzeiro. Foi a estreia do Leonardo Jardim, inclusive. O Leonardo Jardim estreia no Carioca. Na final do Carioca. Mas o Leonardo Jardim vai ter uma vida muito difícil ali em Belo Horizonte. É porque jogador pega muito na bola, né? Então o Gerson, cada vez que ele pegar a bola, vem a vaia inteira do Maracanã. O Leonardo Jardim vai passar um pouquinho batido, mas assim, na mesa de bar ninguém admite isso, no nosso chat ninguém vai admitir, mas é claro que quem mais lamenta o resultado final do sorteio são as torcidas de Flamengo e de Cruzeiro. Rapaz, que jogo que vem pela frente, hein? Olhando os 16 times, muito provavelmente Flamengo e Cruzeiro vão ser os times que mais vão ao mercado nessa janela. Eu só coloco muito provavelmente porque o Palmeiras também deve ir, mas assim... O Palmeiras vai perder gente, tá? Flaco Lopes não... se tivesse que dar um palpite, Flaco Lopes não entra em campo contra... E outra, a gente tem aquele papo que foi até notícia, aquela notícia, né, que foi até publicada pelo próprio Pedro Rocha, que o Cruzeiro dependia de classificar para as oitavas de final da Libertadores para definir como que seria o investimento. Passando de fase, o investimento seria muito melhor do que seria se o Cruzeiro não passasse da fase de grupos. Então vamos ver como é que vai ser, cara, mas tô curioso para saber como é que vai ser. Talvez. O Alan é uma possibilidade grande. O Cruzeiro tem a história do Kaique, e olha como tem os ingredientes, né? O Kaique é um cara que interessa ao Flamengo, o Cruzeiro, para não perder o Kaique pro Flamengo no final do ano, tenta vendê-lo no meio do ano, mas se vende no meio do ano, ele também não joga contra o Flamengo. Devem chegar 4 jogadores no Cruzeiro nesse meio de temporada. O Flamengo, do BAP, é um time que o próprio presidente já disse, repito aqui,
vai ser sempre o time que mais vai investir na janela de transferência. Não, e já está incomodado com a eliminação precoce na Copa do Brasil, né? Ainda tem isso. O Flamengo, óbvio que de um jeito que ninguém gostaria, enxugou o calendário. O Flamengo não tem Copa do Brasil mais. Mas sabe uma coisa também? Um bom ponto que você trouxe, eu queria trazer também para você, Gabi, para todo mundo do chat. O Flamengo vai muito mais pressionado para esse jogo do que o Cruzeiro, porque o Flamengo vê o Palmeiras distante na tabela do Brasileirão. E tomando um 3-0 no confronto Toma direto um em casa. 3-0 no confronto direto. Não tá Sabe-se na lá o Copa que vai do Brasil. acontecer no fim de semana em que o Flamengo recebe um dos Coritiba. melhores visitantes do campeonato, que é o Coritiba, e o Palmeiras pega a chave. E assim, só para a gente colocar sobre a mesa. Se o Cruzeiro perde do Flamengo, segue o jogo, tem a Copa do Brasil, início do trabalho do Arthur Jorge. Se o Flamengo perde do Cruzeiro, é eliminado da Libertadores nas oitavas, você consegue imaginar o Leonardo Jardim acordando como treinador do Flamengo? O Flamengo, pressão o treinador tá que ganhou muito de do lado do 8-0 Flamengo. não acordou no cargo, né? Felipe Luiz foi demitido exatamente. depois de ganhar de E um 8-0. detalhe interessante, as vagas de Copa do Brasil são definidas antes desses confrontos de Libertadores. Oitavas da Copa do Brasil entre os dias 2 Cara, seria absolute cinema o Leonardo Jardim ser demitido depois de uma eliminação para o Cruzeiro. Seria assim, cara, um roteiro sensacional. A Copa do Brasil também vai ser tiro curto ali as oitavas, Vai né? ser ida O no jogo fim no de meio de semana, semana, exato. e volta no meio de semana. Aí uma semana depois a galera já entra em campo de novo pela Libertadores. Então é entender o cenário. O Cruzeiro deve avançar na Copa do Brasil, pelo menos é a projeção mais óbvia pelo baixo nível da Chapecoense. Mas como essas equipes vão lidar com o calendário? Porque o Flamengo chega mais pressionado, sim, concordo. Mas o Flamengo chegará dosando um pouco mais de energia entre Brasileiro e Libertadores. O Cruzeiro já volta da Copa do Mundo com Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Brasileiro pode não ser o projeto principal em termos de título, mas o Cruzeiro tem que ficar ali na parte de cima para buscar uma vaga em G4 caso não venha a ser campeão de uma das Copas. Cara, é um duelo com muitas nuances, hein? De ex-traumático até essa situação mas, Gabi, de calendário. eu acho também, né, Bené, saber também a sua opinião sobre isso, de que esse fator pressão, cara, o Flamengo entra em campo hoje já muito pressionado. O Flamengo, os jogadores foram vaiados no jogo contra o Estudiantes, contra o Cusco também. É uma pressão constante. E a decisão ser no Maracanã, né? Já estou pensando no jogo de volta. Deixa esse fator ainda mais pesado pro time do Leonardo Jardim e para o Leonardo Jardim, né? Que de fato não encontrou um jeito Flamengo de jogar. É porque a gente está olhando com um cenário de momento também, né? Onde o Flamengo sofreu um baque no Brasileiro, ficou distante do Palmeiras. O que acontecerá daqui a tanto tempo, né? Em matéria de mudança de elenco, mas também em relação a resultados no Brasileiro. Até por isso eu ressaltei já a rodada desse fim de semana. Porque imagina, o Flamengo empata com o Coritiba, o Palmeiras vence, são 9 pontos de desvantagem. Você volta já da Copa do Mundo quase que inteiramente focado no projeto ser campeão da Libertadores, porque o brasileiro talvez ficou um pouquinho mais distante, não impossível, mas muito mais distante. Então é entender também qual será o cenário do momento do confronto, né? Isso vai contar muito. Aí o Flamengo decidir em casa, óbvio que pode ser muito bom, né? Jogar diante da torcida, mas se de repente soma uma derrota em Minas, traz um ambiente muito turbulento, que já carrega o trauma de uma eliminação precoce em Copa do Brasil. É difícil de projetar porque falta muito tempo, né? E nesse muito tempo é muito tempo parado também, né? Não é muito tempo com bola rolando, é muito tempo com o calendário interrompido. E muita gente está falando no chat aqui, até para a gente esclarecer essa questão de decidir em casa, né? O Flamengo decide em casa contra o Cruzeiro, ali está óbvio, né? O líder de um grupo contra o segundo colocado do outro. E aí, para falar dos confrontos brasileiros, o Corinthians, independentemente da pontuação que o Corinthians fez, ele sempre vai ter essa vantagem em relação ao segundo colocado. O Corinthians passou como líder do grupo, não importa a pontuação nesse momento. Então, se acontecer, por exemplo, um confronto entre Corinthians e Cruzeiro numa semifinal, que existe essa possibilidade, quem decide o segundo jogo em casa é o Corinthians, né? Cara, mas também o Cruzeiro, vamos combinar, eu sei que quem ser campeão não pode escolher, né, o cenário, o adversário, mas, bicho, já pegou uma fase de grupos complicada, só o grupo da morte.
nas oitavas de final vai pegar o Flamengo, decidindo fora de casa. E aí, numa eventual semifinal, também pode decidir fora de casa, né? Que esse é o cenário aí contra o Corinthians. Cara, pelo amor de Deus, hein? Eu sei que a gente não pode escolher adversário nem nada, cenário, né? Quem quer ser campeão não pode escolher nada. Mas também não precisava ser esse esculacho, né, bicho? Pontuação das oitavas, né? Muito campeonato vai somando essa pontuação ao longo do mata-mata, não é o caso da Libertadores. E exemplificando do outro lado também, e aí no caso são 2 segundos colocados que eu vou colocar como exemplo para dizer que aí sim a pontuação importa. Palmeiras e Fluminense, se enfrentarem na semifinal, os 2 foram os segundos colocados dos grupos. Só que o Palmeiras fez mais pontos, então aí sim a pontuação na fase de grupos entra, né, em vigor para definir quem vai ser o mandante do segundo jogo. Então, Que eles já não falam mais sobre o Cruzeiro e Flamengo. Bora pro próximo vídeo. Esse aqui sim tá especial, tá? Esse aqui é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês desde o início, que é o canal do oficial do Flamengo, acho que é Flá TV, falando sobre esse duelo. E cara, eu senti que a confiança deles não tá nessas coisas não, viu? Ajeitar A isso. nossa arte nós vamos ajeitar a nossa arte direitinho. O detalhe é o seguinte, vamos começar com a nossa realidade aqui. Que jogo, hein? A Copa do Mundo, que me perdoe, mas eu já comecei a pensar em Flamengo e Cruzeiro. Eu só estou pensando na Raposa. Que encontro, hein, minha gente? Que encontro, hein? Leonardo Jardim contra Arthur Jorge. Leonardo Jardim era técnico do Cruzeiro. Ia falar isso agora. Gerson tá lá, vai enfrentar a gente. Rapaz, que jogo, hein? Que jogo? Jogo grande, um jogo que não era para oitavas de final, é um jogo mais para frente. O Cruzeiro, a gente sabe que tem focado muito na Libertadores, né? Porque no Brasileiro começou muito atrás. O Arthur Jorge chegou, dá uma levantada no time, melhora bastante o time, mas está com muita distância de pontos. Então ainda tem isso, o fato do Cruzeiro pensar quase que exclusivamente na Libertadores. E o Cruzeiro, ele tem um fator que ele vai ter todo esse período da Copa do Mundo para treinar um time com, acho que eu não sei se teve convocados, mas se teve um ou outro, pouquíssimos convocados. Muito né? poucos. Então ele vai ter um período de treinamento que o Flamengo vai ter, mas sem 10 jogadores, né? Sem 9 jogadores. O Flamengo vai ter uma vantagem, que nessa hora pode ser boa. A Copa do Brasil terá jogos nas 2 semanas anteriores aos confrontos das oitavas de final. Isso é bom. O Flamengo vai estar treinando. Não vai jogar no meio de semana pela Copa do Brasil. O Cruzeiro vai jogar contra a Chapecoense, se eu não estou enganado. Sim. Mas vai jogar. O Flamengo não. O Flamengo, antes de enfrentar o Cruzeiro, terá 2 meses de semana livres, dedicados ao treinamento. Eu não sei até que ponto isso influencia, Tirson. Não, é bom para você fazer esse entrosamento desses treinamentos com a ausência dos jogadores que vão para a Copa. Esse tempo que o Cruzeiro vai ter com o seu elenco praticamente completo, você acaba aproveitar, trabalhar todos os aspectos dentro da tua metodologia de jogo. Né? Bola parada, transição, transição defensiva e ofensiva, jogadas ensaiadas, isso tudo faz muita diferença para um jogo decisivo. O Flamengo não tendo a Copa do Brasil, vai ser fundamental para você ter 2 semanas, teoricamente, para trabalhar a semana cheia. Exato. Para dar também, né, o entrosamento para os jogadores que voltarem da Copa. Nesse momento aí acaba sendo uma vantagem. Olha aqui, o a Paloma, perdão. Pô, mas assim, se a vantagem dos caras já não é mais o elenco, né? Que tem isso, né? Porque o elenco do Flamengo é muito melhor que não sei o quê. Se a vantagem dos caras que eles destacam, não é porque o Cruzeiro ele não vai ter o mesmo tempo de trabalho que o Flamengo. Porque o Cruzeiro vai ter Copa do Brasil. Se a vantagem dos caras é essa, sei lá, viu? Tô achando que alguém não tá tão confiante assim, não. Muito obrigado, hein, gente? 13 mil aparelhos conectados, um monte de gente fazendo e a nação prestigiando a Flamengo TV, deixando o like aqui. Ela tá dizendo, é melhor o Flamengo pegar com um jogo grande mesmo, porque quando pega time pequeno entra soberbo. E a gente percebeu que antes aqui, na nossa enquete, a maioria queria um jogo grandão. E ele veio. Flamengo e Cruzeiro. Nós já temos aí o chaveamento? Então vamos mostrar aqui o chaveamento para a galera.
já está definido e nós vamos mostrar para vocês aqui na Flamengo TV, a mais querida. Flamengo pegará o Cruzeiro nas oitavas de final. Jogos de ida entre 11 e 13 de agosto, 18 a 20. Olha ali, ó, focando no Flamengo. O Flamengo passando, minha gente. Ele vai pegar ou Tolima ou Independiente Del Valle. Flamengo vai passar. Pode jogar o Flamengo para lá, meu amigo Samurai de Saquarema. Samurai de Saquarema tá mexendo ali nas paradinhas ali. Pode avançar ali o Flamengo para as quartas de final. Isso aqui é Flamengo, confiante, Mengão. Vocês acham que nós vamos pegar? Aí eles já fazendo a projeção deles e obviamente que eu, né, não vou esperar que eles na TV oficial do Flamengo, no canal oficial do Flamengo, eles coloquem o Cruzeiro avançando de fase, né? Mas assim, gente, eu senti que os flamenguistas, pelo menos por esse vídeo aqui, não tá mais aquela soberba, hein, cara? Que a gente sabe que o flamenguista costuma ter uma soberba danada. Então, no canal oficial deles, acho que o mínimo que eu esperava era mais confiança do que eles apresentaram aqui. Então, assim, que bom, né? Que bom que o Cruzeiro tá chegando nesse duelo. Assim, não sei se é muito bom não, porque eu gosto quando a gente vem, quando eles não vêm com aquela confiança toda, né? Aliás, eu gosto quando eles vêm com excesso de confiança e o Cruzeiro vai lá e cala a boca deles. Isso para qualquer adversário, não só pro Flamengo. Meus amigos, estão... Vamos assistir agora o que o Paparazzo Rubro-Negro, um dos canais mais famosos aí sobre o Flamengo, maiores canais sobre o Flamengo no YouTube, falou sobre esse duelo. Meus amigos, estão saindo aqui os adversários Fluminense, Rivadavia, Mirassol e LDU Quito, Estudiantes de La Plata e Universidade Católica. O Flamengo não pega mais o Fluminense, então o Flamengo mantém a vantagem de jogar o segundo jogo fora, né? Porque se fosse Fla-Flu, iam ser 2 jogos no Maracanã, o Flamengo não tinha essa vantagem de decidir o segundo jogo em casa, no caso, né? Porque essa questão de jogar primeiro fora e o segundo em casa. Independiente Del Valle com... Acho que aqui ele vê no sorteio. Vamos pro momento que ele já vê. Não é que é fácil, mas é chance de revanche. Flamengo do Brasil. Flamengo! Flamengo e Cruzeiro, cara, eu tava pedindo Flamengo e Cruzeiro, é revanche. Jogo dificílimo, dificílimo. Flamengo e Cruzeiro na Libertadores, nas oitavas, é a revanche que eu tava falando que seria interessante acontecer. Rapaz, o Flamengo decide em casa dessa vez, da outra vez decidiu lá. Ninguém morre nos devendo 2, né? Porque o Cruzeiro eliminou o Flamengo em 2018, ou 17, 18, acho. E aí, o Flamengo... Mas você tá rancoroso, hein, ô Paparazzo Rubro-Negro? O negócio foi há quase 10 anos atrás. E esse discurso de que ninguém morre nos devendo, bicho, que é isso? Agora enfrenta decidindo em casa, tá? Então, meus amigos, que loucura, que loucura. Eu tava prevendo, cara, tá? Ó, então Coquimbo Unido pega o Platense. Eu tava achando que o Palmeiras ia pegar catar Coquimbo, né? Palmeiras ia catar Coquimbo. Tava com a cara do Palmeiras, sempre dá sorte nesses sorteios, catar Coquimbo. Então, pelo menos o Palmeiras não vai catar Coquimbo, já vai pegar um adversário um pouco mais complicado. Eu tô achando que... Ó,
Cruzeiro a disputar uma final da Conmebol. Olha só, Palmeiras agora quer apostar que vai vir Corinthians. Olha lá. São aí, né, aos confrontos da Libertadores. Cara, a gente teve aí o Corinthians com um adversário dificílimo. Eu acho até melhor o Palmeiras pegar o Cerro do que o Corinthians depois da Copa, porque o Corinthians deve vender uma galera, um monte de jogador saindo, né? E aí o Palmeiras, apesar de clássico, ia passar o carro no Corinthians. O Cerro Porteño dificultou a vida do Palmeiras na fase vingança de revanche com relação ao Cruzeiro. Com relação ali ao Fluminense, para mim, né, pegou um adversário. A gente aqui tá acompanhando, olha só, lado da chave, só para vocês terem uma noção. Aqui ele já não tá falando muito mais sobre o duelo, mas assim, vocês viram que ele ensaiou um discurso de ninguém morre nos devendo, revanche. Mas aí depois é um jogo dificílimo, né? Vai ser um jogo difícil. Acho que a confiança dos flamenguistas aí não tá igual outrora. Mas e vocês? O que vocês acharam desse duelo? Eu achei que vai ser, assim, obviamente, já até dei um sinal aqui do que eu achei, mas vai ser um jogo dificílimo, porque, cara, é o Flamengo, né? É um time com um elenco bilionário, um time que tá sempre nas cabeças, mas que hoje eu não vejo uma disparidade entre Cruzeiro e Flamengo. Não vejo. Pode ter uma diferença de nível técnico, isso aí eu sei que tem, obviamente, mas disparidade, Flamengo muito acima do Cruzeiro, isso eu não vejo. Não vejo. Então, vamos ver, cara. Vai ser literalmente um duelo de que vença o melhor, né? Quem jogar melhor, porque eu não vejo o Cruzeiro devendo muita coisa pro Flamengo aí, especificamente nesse duelo de 2 jogos. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas que caminho difícil do Cruzeiro, cara. Meu Deus do céu. Eu não vou falar que poderia ser mais fácil, porque eu mesmo sou da ideia de que, cara, se é pra ser difícil, que seja logo no começo, né? Que seja difícil desde o começo, que venha as dificuldades desde o início. Enfim, que o Cruzeiro se forje aí nesse caminho difícil que tem trilhado e chegue até a final da Libertadores pra gente voltar a conquistar esse título que não vem aí há quase 30 anos, cara. Quase a minha idade. Enfim, curte aí, deixa aquele comentário também sobre o que você achou do duelo. Se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho pra sempre que sair de novo você ser avisado. Tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo. Au!